Apesar de o meu romance favorito estar em cartaz no cinema, O Morro dos Ventos Uivantes, baseado na obra de mesmo nome de Emily Brontë, não é sobre O Morro dos Ventos Uivantes que eu quero falar hoje. Quero falar de um filme que também está no cinema e que também foi baseado em livro e que também é de um escritor, de uma escritora inglesa. Eu me refiro a Hamnet. Este é o livro que deu base ao filme que está em cartaz e concorrendo a vários Oscars no cinema. E esse sim é um filme que vale muito a pena assistir. Vale muito a pena assistir porque ele traz um enredo muito delicado, muito sensível, numa obra cinematográfica digna de lágrimas. De fato, é tudo isso que estão falando, criticando positivamente o filme. Esse filme que foi baseado nesse romance, um romance que nós podemos dizer que é um romance histórico, mas que também é uma ficção. É uma ficção por quê? Meg O'Farrell, ela se baseou em apenas 2 documentos para escrever essa história. Que documentos foram esses? A certidão de nascimento e a certidão de óbito desse menino chamado Hamnet. Hamnet Shakespeare, o sobrenome. Esses documentos existem, mas, porém, entretanto, todavia, não se sabe muito sobre William Shakespeare e sua biografia. E o que acontece? A autora, Meg O'Farrell, se baseou nesse vácuo, nesse lapso de vida desse menino que deve ter morrido com mais ou menos 11 anos de idade, para criar todo um enredo do que possa ter acontecido, ter gerado a morte dele, e o que pode ter provocado no seu pai, grande autor William Shakespeare. É provável que ela se aproxime sim da verdade, porque naquela época, não somente a Inglaterra, mas a Europa toda passava pelo surto da peste. E ela, nesse filme, no livro, desenvolve toda a vida do relacionamento de William Shakespeare com a mãe desse menino, que, diga-se de passagem, é uma personagem fantástica, muito bem interpretada. E é fantástica, especialmente porque ela nos recorda aquela mulher que corre com os lobos, se é que você me entende. Uma mulher que tem um contato com a natureza de forma muito pessoal e particular, que é tida como curandeira na sua cidade. Essa mulher que vai ser a grande protagonista, digamos assim, do filme, apesar de ele levar o nome do menino, e deixar de escanteio até o nome do pai, que só vai se revelar como William Shakespeare já perto do final, porque, como bem diz a capa do livro, esse livro e o filme mostra os fundamentos, os possíveis fundamentos, a possível inspiração de Shakespeare escrever o livro Hamlet. Hamlet, que é a grande obra-prima de William Shakespeare, apesar de ele ter escrito muitos outros livros que entraram para a história como grandes obras clássicas. Mas, como se percebe, o nome Hamnet e o nome Hamlet são cambiáveis. E, de fato, eles se trocam. Mas o que eu quero dizer e dar um plus nessa história é que o Clube de Literatura Clássica especula e defende a ideia que Hamlet, de William Shakespeare, tenha sido inspirado neste outro livro, que é Rei Hamlet. É uma lenda nórdica que se passa lá pela Noruega e Dinamarca. E é provavelmente, sim, uma fonte inspiradora para Shakespeare ter escrito Hamlet. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar mesmo sobre o filme, porque é uma obra de muita sensibilidade, que vale muito a pena ser assistida, que traz a história dessa mãe e desse pai que perde um filho para a peste e a partir desse momento entra em um conflito no relacionamento porque o pai, que mora em Londres, e a família que mora em Stratford-upon-Avon, e por sinal é uma cidade muito fofinha, muito bonita, eu já estive lá há 2 anos atrás, mais ou menos, também vale muito a pena ser visitada. É um filme que se passa naquela cidade onde existe uma floresta, que por sinal também deve ter inspirado Shakespeare a escrever Sonhos de uma Noite de Verão. Mas por que vale a pena assistir muito essa obra? Vale muito a pena assistir esse filme no cinema,
porque além da interpretação em si dos atores, eu quero trazer essa mensagem final, que geralmente as pessoas não costumam comentar filosoficamente nas suas análises literárias dos grandes clássicos, pelo menos eu não vejo. Mas é a seguinte reflexão: se você for ao cinema, e mesmo que você não vá, existe uma cena final, e eu não vou dar spoilers, vou só trazer mais ou menos a ambientação dessa cena, desse semblante dessa mãe que perdeu o filho e está enfrentando o luto. Você é levado a crer, no filme e no livro, que apenas ela, a mãe, está sofrendo. O silêncio do pai, que está longe da família, morando em Londres, só vai se revelar no final do filme porque, enquanto vive o luto, Shakespeare estaria escrevendo Hamlet. E ao assistir essa peça, a mãe se surpreende por perceber algo que ela, como mulher que corre com os lobos, até então não tinha percebido. É que o pai também sofria, mas ele sofria de forma diferente. O sofrimento de William Shakespeare em Hamlet se revela através da arte. Ele utiliza o sofrimento, ele utiliza a dor e a tristeza de ter perdido seu filho para deixar à humanidade uma obra magistral. Esse, para mim, é o ponto alto do filme. E é o ponto do alto do filme por quê? Porque, como diria Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola. E a seguinte reflexão me veio como insight naqueles minutos finais do filme, quando ela está assistindo a peça Hamlet, nas suas primeiras encenações, e entende que se ela não tivesse perdido o filho, talvez o marido não tivesse deixado um legado tão importante para a humanidade. E é isso que eu quero trazer como reflexão hoje. Muitas vezes, algo ou alguém é sacrificado em prol de um bem maior. Temos vários exemplos disso na história. E temos vários exemplos de pessoas que se revoltam por ser o protagonista dessa história, como no caso Agnes, a mãe de Hamlet, esposa de William Shakespeare. Mas no final, ela percebe que o sacrifício do filho construiu um legado para a humanidade que talvez, sem aquele sofrimento, não tivesse existido e talvez não teríamos aqui hoje para contar a história de um livro tão fantástico que veio a ser o próprio Hamlet.